arrimando-se aos ruralistas. O tocaieiro sanguinário liquidou outros alvos em pouco tempo. Tião já mandara para o inferno 2 irmãos que deram golpe na herança da irmã, apagados sem piedade. Atendendo estritamente o pedido, esfaqueou-os enquanto dormiam. Envolvera-se com roubo de gado e carga, cada vez mais rico. Seu novo contrato, uma promotora de justiça, muito a perder. Metida a besta, mexendo em coisa antiga em Coromandel. Quem desenterra defunto acaba virando um deles, sentenciou Romero, o advogado contratador. Para Tião não importava motivo ou patente. Quanto mais importante, maior seria o regozijo. Era gente com muito a perder. A doutora Léa investigava certa partilha de herança de gemas brasileiras, preciosas e semi-preciosas, desconfiada que um dos herdeiros, declarado incapaz, teria sido passado para trás pelo seu curador. Levantara outros casos, como o do sujeito que estava preso há quase 2 anos sem autuação de flagrante delito, nem mandado de prisão, por picuinha política. O Biltre, um borra-botas, vinha sendo exemplado por se meter com um filho de poderoso. Havia também o caso da viúva, que recorrera à representante do Ministério Público Estadual por sua fama de justa e destemida. A vítima teve suas terras esbulhadas por um político da turma do contratador, que almejava eleger-se deputado estadual. Teve que desistir por causa do escândalo que aquela vagabunda provocou. Jornais, TV, é disso que o Ministério Público gosta, aparecer, afirmava o Dr. Romero, intermediário de morte por encomenda. Em Montes Claros, à beira da piscina iluminada por dentro, sentados em importadas cadeiras de plástico brancas, reunira-se a confraria que somava 7. Tião, atual dono da casa reformada como fortaleza, recebia os comparsas, servindo Scott 18 Year Old, gelo de água de coco ou mineral. Cerveja não podia faltar para o Maurício, que não mais bebia destilado. A pinga, claro, era a clandestina, envelhecida por 2 anos em tonel de umburana, que lhe dava o travo da madeira e suavizava o cheiro do álcool. Dos confrades, somente Tião e Romero sabiam da pistolagem, mais rentável que as demais bandidagens do grupo. Nem roubo de vacas de Irolanda, para receptador vender aos iniciantes da pecuária leiteira baiana, era tão lucrativo. Maurício nunca tocou no assunto e estava sempre ganhando alguma prenda, um agradozinho. A reunião tinha em pauta a discussão sobre aderir ou não ao novo tipo de roubos de cargas, um achado. Os caminhoneiros nunca reagiam e, com um pouco de pressão, eles poderiam ajudar nas coordenadas dos outros carros. Os contratadores de morte e companhia não se interessaram. Tião, porque não era sua especialidade. Agir sozinho era seu feitio. Contudo, dera cobertura a alguns assaltos, mais para agradar ao Dr. Romero e por falta de coisa melhor para fazer. Em todas as investidas, ele torcia para haver reação. O causídico tinha bons motivos para não se meter, pois fora quem trouxera a ideia para, assim, o bando se dissociar. Haviam crescido muito. Julgou prudente cair fora, justamente porque já estava rico e decidira não mexer com coisas pequenas. Tinha planos para Tião executar famosos, o que daria muito dinheiro. O mais difícil para o Tião seria negar o pedido do quinteto de assaltantes. Eles queriam sua fortaleza como depósito provisório. Perfeita localização em final de rua estreita, mal iluminada, com meia dúzia de famílias humildes, gente calada, fácil de lidar. Em tempos passados, a rua fora zona de baixo meretrício. Na casa de Tião,
outrora Casa Amarela dos Bons Tempos, morara a tia Joana, e dali comandava as meninas da rua de baixo. Na reforma do prédio, o tocaieiro fez compartimentos secretos, mantendo parte de sua riqueza em casa. No assoalho, embaixo da cama de casal, 3 tábuas corridas de vinhático do cerrado desencaixavam, com leve movimento, para se chegar ao rifle 44, da década de 1870. Quantas mortes aquela beleza de arma fizera ao longo de sua história! Quantas ainda ela faria? Parecia nova. Tião podia desmontá-la e montá-la de olhos fechados, em apenas 2 minutos. Apelidou-a de The Power. Não permitiria movimento em sua casa, pois fora feita justamente para não despertar curiosidade. Em Januária, sua casa tinha portas abertas e mesa farta. Lá deixava algum dinheiro e seu revólver 38 com o caseiro. Era um entra e sai o dia inteiro de gente simples apadrinhada. Mas em Montes Claros aprendera a viver a boa vida de classe média. Sem esta nova faceta, não conseguiria alcançar altos contratos. Tião indicou aos quadrilheiros um sítio que lhe fora oferecido para comprar. Pagando bem, seria fácil arrendá-lo, e o caseiro poderia servir de sentinela. Gostaram e decidiram que, se não o alugassem, o comprariam. Tião e Romero lhes emprestariam o dinheiro na confiança. Quem os desafiaria com um calote? Não ousariam pensar em tal possibilidade. Dias depois, Dr. Romero disse ao Tião que a promotora fora transferida de Coromandel para Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira. Sorte dela que tinha um anjo da guarda muito forte. O matador não gostou nada. Queria acabar com a doutora Léa assim mesmo. Sabia tudo sobre ela, seus costumes, viagens para casas de parentes, estadia em hotel em Copacabana, pelo menos 3 dias, 2 vezes por ano, marca do cigarro e perfume favoritos, homens queridos e o endereço de sua boutique preferida em Belo Horizonte, onde fazia compras no início das férias. Tião já se sentia íntimo dela. Gravara sua fisionomia na mente em todos os ângulos. Não aceitava esta desistência de matá-la. Ainda mais depois que ela ficara famosa por sua coragem de enfrentamento ao poder corrompido. O tocaieiro sanguinário foi admoestado pelo advogado. Isto era falta de profissionalismo. De nada mais valia matá-la. O processo fora avocado pelo procurador estadual. Acabar com a doutora Léa não podia acontecer. Nem mesmo o adiantamento de 70 mil o contratador queria devolução. Ele determinou que todo sinal dado ficasse como indenização e demonstração de amizade. Dr. Romero, demonstrando desprendimento, impediu que seu tocaieiro prosseguisse com o plano. Depois de se acalmar, Tião perguntou: "Visconde não é a cidade do Soprata? O fogueteiro que vem para estas bandas com girândolas?" Sim, precisamente. Mais um motivo para você não aparecer por lá. Vamos esquecer. Tião aceitou a prova de amizade, mas impôs uma condição que veio a calhar para Romero. Quero uma vítima famosa. Não é coronelzinho conhecido só regionalmente, não. Gente importante. Pois já tem o nome de um religioso em Mato Grosso. Um bispo. O mundo inteiro vai comentar. Nas TVs e rádios, jornais e revistas. Vão publicar com chamada de capa. Gente muito importante do clero progressista, que é o mesmo que comunista. Odeio comunistas. Eles comem criancinha na Sibéria. Já ouvi bispo falando que os comunistas são contra a igreja. Agora eles estão dentro dela? Pois é. O homem é forte e está crescendo. Ele circula formando equipes de católicos. Vão por aí espalhando o marxismo, que é o comunismo, usando o evangelho,
distorcendo a palavra de Jesus e enganando o povo. O serviço é bem planejado e a recompensa é grande. O advogado contratador de morte por encomenda seguiu dizendo que seria serviço despreocupado. Contudo, antes disso, tinha um João Ninguém que vinha causando problemas e enchendo o saco. Uma pessoa do povo sem importância, mas sua liderança política de esquerda crescia e poderia espalhar a onda vermelha ali no norte de Minas. Melhor seria cortar o mal pela raiz. Assim, outros não se atreveriam. O cidadão andava de cidade em cidade, de distrito em distrito, de vale em vale, por todo o sertão da região, fazendo-se conhecido, assim como suas ideias revolucionárias. Até em greve ele falava aos retireiros, nos retiros de leite das grotas mais distantes, aonde nem o dono ia. Aquela profissão era essencial. Caso parassem o trabalho num domingo, ou mesmo na sexta-feira santa, as vacas leiteiras ficariam com os peitos cheios. Elas endureceriam o leite, viria doença, mamite ou mastite, e estragaria a vaca, que poderia perder até a totalidade das tetas. O fazendeiro gastaria com remédio e as leiteiras iriam para o corte, sobrevindo ainda a morte do bezerro, somando-se ao prejuízo certo. O exercício daquela atividade é pesado e sem descanso. Entra ano e sai ano, se inicia antes do sol nascer e segue até escurecer. Às vezes a jornada adentra a noite, quando há problemas no plantel, sem atrasar a retirada da manhã seguinte. Cedinho, com o capim ainda gelado do pasto, junta e leva as vacas para o curral. Os bezerros estão aos berros, de fome. Terá que apartá-las no curral, selecionando as mais produtivas para as primeiras ordenhadas. Geralmente este trabalho ainda é manual. Amarra a corda nos pés e cauda. Chega o bezerro às tetas e o retira quando ela soltar o leite. Somente então irá proceder à retirada. Algumas vacas o enganam, escondendo o leite para depois descê-lo para o bezerro. O retireiro tem de ficar velhaco. A ordenha será rápida, evitando prejuízo. O trabalhador do retiro terá muito cuidado para a vaca não chutar o balde que apara o líquido. Efetua-se a retirada do leite sentado em banquinho de um pé ou de 3 pés, amarrado ao seu cinto na parte de trás da calça, para ter agilidade de se levantar com o balde de leite, sem ter que colocar a mão no banco, em caso de reação da vaca. Depois, dará o trato nos coxos do curral, observando de perto enquanto a bezerrada mama para evitar brigas que provocam lesões. Em seguida, o incansável campesino irá deixá-las no pastinho com os bezerros por pouco tempo e recolhê-los a fim de deixarem-nas encher os peitos novamente para a retirada da tarde. Recolhe-os em bezerreiro já limpo, desinfetado e com água nova. Somente então o trabalhador, que geralmente conta com a ajuda de um cunhado ou sobrinho interessado em aprender a profissão, recebe sua marmita, levada por um filho, ou pela mulher, que leva um no colo e outro na barriga. Sem sossego, às vezes rodeado de moscas, faz sua refeição, pondo sentido ao movimento do gado. A sua comida é melhor que a dos demais empregados, já que o patrão, bondosamente, lhe dá uma compra por mês. Com sol quente, chuva ou frio, busca o animal de tração e o atrela a uma carroça. Corta o capim na capineira, sem a menor proteção corporal, salvo as botas de borracha que, molhadas dia inteiro, lhe dá chulé e frieiras horríveis. Para combatê-las, ele usa cicatrizante veterinário. O corte do capim grande, de 2 metros de comprimento, dos tipos elefante ou napier, é perigoso para os olhos. E, ainda, o trabalhador tem que estar atento às cobras enroladas nas hastes, camufladas. Coloca aos feixes o capim na carroça e segue para o curral. Ali, liga o motor Yamar diesel manualmente, acionando pesada manícula para a explosão.
A rotação vai girar o eixo bem lubrificado da picadeira. Introduz o capim aos feixes na máquina cortadeira, onde sempre ocorrem acidentes com mutilações de mãos e braços. Já picado o capim, leva-o aos coxos utilizando o balaio grande. Em seguida, retira as bostas do chão para a esterqueira. Varre, lava e enche de água nova os bebedouros do curral. Salpica farelo de trigo ou milho com sal mineral misturado ao sal iodado de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ou melaço de cana, em casos de extrema seca, sobre o capim nos coxos. A labuta não lhe dará tempo de picar e enrolar o fumo na palha de milho. Por isso, leva os seus pitos prontos de casa. Sai pitando em busca das vacas. Leva-as do pasto ao curral, onde permanecerão comendo e bebendo. Feliz com a ajuda do aprendiz em quem manda e desmanda, leva a carroça com o esterco da esterqueira, ou retira direto do curral, para o local onde foi feito o corte do capim e o espalha. Lava o animal de carroça e deixa-o no pastinho descansando. Não para um instante. Retorna ao curral para verificar uma a uma as vacas, curando-lhes os cortes, lesões, combatendo carrapatos e bernes, e reparando nas patas para prevenir a fitosa, porque a existência de vacinas falsificadas aumenta o risco de prejuízo para o patrão. Ali dentro ele não pode fumar e nenhum estranho deve entrar. Supervisiona também o camarada que lava a picadeira, limpa o motor, troca a água e abastece. Chega seu lanche com alguma quitanda ou fruta, café com leite e pão com manteiga, feita pela esposa dedicada. Ela não se esquece de rezar e agradecer ao Santíssimo pela farta comida cedida pelo patrão, e não deixa seu esposo enfraquecer. Daí retoma a rotina da ordenha da tarde. O produto da manhã sai da fazenda de picape Jeep, carro tracionado nas 4 rodas, enquanto o leite da tarde, geralmente 1/3 do matinal, é levado para sua casa na carroça. Próxima ao curral, para caso de urgência no serviço, ali a mulher fará os queijos que o fazendeiro levará para a cidade, deixando no casebre 1 ou 2 e todo o soro escorrido. Deste subproduto, a mulher dará um pouco com açúcar ao filho, que ela precisa desmamar. O restante, misturado com farelo ou puro, dará aos porcos que cria à meia com o patrão. Prosseguindo, o lidador poderá levar as vacas de volta ao pasto. Ao retornar, lava o curral. A seguir, dará uma olhada no touro no pasto, onde deixa as vacas solteiras, sem bezerros. Tudo isto sem acontecer nenhum imprevisto, nem mesmo vacinação do gado, porque as árduas tarefas persistem a despeito de quaisquer sobrecargas. Porém, o desvalorizado trabalhador se sente lisonjeado por ser uma pessoa sem preguiça, como não lhe deixa esquecer o fazendeiro. Orgulhosamente, imita seu patrão e faz igual com seu aprendiz. Estimulado pelos elogios dos adultos, o pupilo quase explode a pele de tão inchado que lhe fica o ego. Aquela cadeia avaliativa vai determinar inconscientemente seu destino e mantença de comportamento servil, e segue a humanidade. Onde já se viu retireiro ter folga? Esse mundo tá enlouquecido, repetia Dr. Romero. O advogado tinha convicção de que a morte do sindicalista seria a solução para a região. Por isso, consorciaram-se interessados para pagar os 60 mil antecipados e outro tanto ao final da empreitada. Mas o serviço tinha que ser exemplar e com grande repercussão para meter medo na comunistada toda. O dinheiro estava ali na maleta preta. Seu Tião, nesta eu não estou levando nada, afirmou o doutor em letras, tretas e mutretas. Falaram a respeito, estudaram o perfil do alvo, Antônio Luiz, o Toninho do sindicato, presa fácil.
Ficamos assim, combinados. Tudo certo, né, Tião? A título de consolo, continuou. O caso da promotora Léa fica em aberto. Talvez mais pra frente, né? Olha, tem um listado para morrer no estado do Rio de Janeiro, no litoral norte. Esse caso é mais difícil de executar, mas tudo bem planejado dá certo. Temos tempo de sobra. Não é para agora, não. Estão falando em 500 mil. Acho que pode chegar a mais. Posso ver pra gente. Quero sim. A gente planeja direitinho. O de Mato Grosso tem que ter a data de lá. Quando os padres irão para Goiânia para o encontro comunista da Igreja Progressista. Estarão um padre e o alvo, um bispo. Então, não é isso que querias? Marmoço, isto sim é que é alvo. Beleza! Exclamou o entusiasmado tocaieiro de parte com o diabo, sem nem pensar no valor da recompensa. Tem o bispo e um padre. Haverá bônus se despachar este. Aham. Ah, sabe que eu tô gostando dessa empreita? Eles vão fazer baldeação de ônibus, depois da missa das 7 da noite, sem mais ninguém perto, para pegarem o ônibus para Goiás. A gente atrasa o ônibus para que fiquem os dois na estrada sozinhos. Na saída é que você não pode vacilar. Tem que usar uma motocicleta para pegar nosso avião monomotor. A rota de fuga será te mostrada de dia, de avião, e receberá um mapa com a indicação marcada com a letra A de qual estrada você seguirá na encruzilhada. Não tem erro. Vocês voarão à noite na rota bastante conhecida do piloto. Ele o deixará numa fazenda. Uma caminhonete te leva a Brasília. Lá o jatinho para onde você quiser. Tião ficou entusiasmado como um menino que ganha bicicleta. Teria seu valor reconhecido nacionalmente. Seria um profissional da pistolagem, que ficaria famoso no seu meio. Isto sim importava muito. Dinheiro era secundário e fácil. Tinha o suficiente. Na verdade, muito dinheiro e joias, algumas declaradas ao fisco. A empreita do bispo interessava por ser coisa grande, de história.